Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 2 de fevereiro de 2025. Hoje traremos notícias, atualizações sobre o fluxo populacional no Japão. A gente vai falar sobre a entrada de estrangeiros no país em 2024, especificamente com relação ao turismo. Também vamos falar sobre o fluxo populacional em Tóquio e o que está diferente do resto do país. Inflação de 2 dígitos, quase 3, em algumas regiões do Japão por conta da alta do preço do arroz. E também falaremos aí uma nota muito triste, uma nota de falecimento de 2 brasileiros que morreram no acidente de moto no Japão. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Todos os dias, se possível, a gente vai trazendo as novidades que vai acontecendo no país. Então, vamos lá. Começando pela primeira informação. Uma informação de bastante utilidade para vocês entenderem um pouco da dinâmica demográfica no país. O único lugar, praticamente, ou a única grande cidade do país inteiro que tem um fluxo de chegadas, ou seja, de entradas de residentes maior do que saídas, é Tóquio. Isso significa que mesmo com a questão do crescimento vegetativo negativo, mesmo com a questão dos óbitos, que obviamente aumentam ano após ano, a entrada tem superado as saídas. Ou seja, Tóquio vai na contramão do resto do Japão, que está decaindo do ponto de vista populacional. Portanto, é a única região do país inteiro em que os imóveis se valorizam, porque a regra é clara: oferta e demanda. Se a oferta se mantém e a demanda aumenta, os preços aumentam. E se o contrário acontece, os preços caem. Por isso que os imóveis no Japão, eles são que nem veículos, por exemplo, que depreciam ano após ano e não se valorizam, diferentemente do que as pessoas acham. Pessoas que principalmente que moram no Brasil, nunca moraram no Japão e não conhecem sobre esse assunto, acabam achando. Agora o número recorde: 36,8 milhões de estrangeiros visitaram o país no ano de 2024. O número extremamente representativo, praticamente 3 milhões de turistas por mês no Japão. É por isso que o preço das passagens aéreas, e vou dar bastante ênfase nisso no conteúdo de daqui a pouco, está aumentando, com 3 milhões de pessoas pegando voo de ida, mais 3 milhões de pessoas pegando voo de volta, mas milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, dependendo da época do ano, ou até milhões de japoneses saindo do país, retornando para o país e voando com voos domésticos. Realmente o mercado está extremamente movimentado. Está falando da aviação civil, que atingiu seu ápice em 2024. 2025 não vai ser diferente. Aproveitar para vocês e passar um recado importante. E agora, presta muita atenção na questão que eu vou falar agora sobre passagens aéreas, que não é só a promoção aqui. É um contexto geral para quem não está entendendo ainda a situação atual. Eu recebi um comentário num vídeo anterior, e não é o primeiro, deve ser o segundo ou terceiro, desta natureza, em que as pessoas estão confundindo o preço de passagens em período de baixa temporada com preço de alta temporada, alegando que preços de 300 mil ienes, 400 mil ienes não existem. Pesquisa agora no Google e comprova com seus próprios olhos. Voos que não precisam de visto americano no Golden Week. 350 mil ienes, 400 mil ienes ou mais, se você quiser voltar dentro do período. Então, assim, não adianta nem comprar em agência. Por quê? Porque realmente não dá para fazer milagre. Os preços estão muito altos, principalmente para você que deixou para comprar de última hora. As passagens de fevereiro, por exemplo,
se compradas com bastante antecedência, estavam bem baratas. Agora estão caríssimas. Quer tirar a prova se realmente estão ou não? Pesquisa o trecho do Brasil para o Japão, só de ida. Está custando o preço de ida e volta de uma passagem do Japão para o Brasil. Então, assim, recado importante para vocês sobre passagens aéreas. Primeiro, compre passagens com no mínimo 3 meses de antecedência. No mínimo. Mas dá para comprar com pelo menos 9 atualmente. Outro recado importante. O dólar é uma incógnita e tem só aumentado ultimamente. Então, se você deixa para comprar em cima da hora, provavelmente seu poder de compra vai ser um pouquinho menor. Mais um fator importante. Fuja de feriados. Golden Week, Obon, Sakura, realmente só se não der para evitar. Por quê? Porque o preço está absurdo. E não importa se você vem do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil. E outro detalhe importante que muita gente até hoje não sabe. Comprar com agência, independente de qual seja, é mais barato do que comprar no site. As agências, e eu falo isso com muita propriedade, têm descontos de até 25% do valor que você está cotando no site. Emirates, Qatar, por exemplo, para quem está do Japão, 25% a menos do valor do site. Então não compra passagem no site, diferentemente do que tem algumas pessoas que até colocam aqui nos comentários, eu vejo algumas pessoas que não têm conhecimento, né, sobre isso, mas que estão acostumadas a comprar passagens na internet, comprou no site, está pagando mais caro, porque em qualquer agência, não só na Agisai, é muito mais barato. E quem mora no Japão sabe do que eu estou falando. Agora, se você quiser, então, contar com o serviço da Agisai, manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 01 01, se estiver no Brasil ou se estiver no Japão, mais 81 70 90 88 26. Aguarde um dos especialistas para retornar o contato e lembre-se de um detalhe, as linhas estão extremamente congestionadas, estamos com um grande excesso de demanda, pedimos desculpas, paciência, todas as cotações serão respondidas. Espero que em tempo. Então, vamos lá, continuando aqui o nosso noticiário, para falar sobre algo também que é muito importante e tem muita gente que até agora não acordou para isso no Japão, que é a inflação. Enquanto o número oficial do Japão da inflação é de 2,5%, o arroz, principal alimento do país, aumentou 70,7% em Tóquio. Da onde essa cesta básica está sendo calculada? Está excluindo o arroz? Realmente é algo inacreditável, né? E esses números estão vindo diretamente da NTK. E aí, como vocês podem ver, mesmo no dado que inclui o arroz, mas exclui comida fresca, a inflação ano contra ano aumentou apenas 2,5%. Tem alguma coisa estranha nessa história, né? Por quê? 2,5% é a inflação dos anos anteriores, ou 1%, 0,5%, o que seja. Mas 2,5%. Aí você vai no posto de gasolina. Hoje eu vi um posto, ontem melhor, na estrada, que a gasolina estava 210 ienes. E eu não estou falando de alta octanagem. Obviamente estava mais caro do que o normal. Mas 210 ienes o litro. Quem mora no Japão há muito tempo sabe que esse valor é absurdo. O arroz aumentou 70% em Tóquio, por exemplo. Mas fora de Tóquio também está bem alto. Você sabe do que eu estou falando. Os alimentos, de uma forma geral, dispararam o preço. Mesmo frango, por exemplo, ovos. Então, assim, da onde vem esse número de 2,5%? Eu já estou começando a questionar, e vou ser bem sincero para vocês, não é nenhuma teoria da conspiração. Mas a verdade, o sentimento que eu tenho, não sei o de vocês, é que a inflação é mais do que 10%. Então, vamos passando aqui os detalhes para vocês. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, porque tem gente que, claro, gosta do Japão e não tem nenhum problema com relação a isso. Quem não gosta do país, que se retire. Todos têm motivo para estar aqui. Claro que tem bons e bons motivos para estar aqui e outros nem tanto. Mas no final das contas, o que importa é se isso significa algo para você ou não. Então vamos lá. Uma notícia
muito triste. A gente não teve só um, mas 2 falecimentos de brasileiros no Japão. Na proximidade de Hiroshima, na cidade de Onomichi, 2 brasileiros, infelizmente, faleceram na tarde do sábado, 1º de fevereiro. Um deles, identificado como Josiel da Silva Murakami, de 25 anos, e outro, João Henrico Yamamoto Santos, de 19 anos, ambos residentes da mesma cidade, como já dito anteriormente, Onomichi. Eles morreram no local depois de uma suposta colisão com um guarda-rail que estava segurando ali basicamente a pista e o barranco, e basicamente a gente não tem informações se estavam em alta velocidade ou não, mas aparentemente colidiram. A gente não tem essa confirmação, tá? Mas aparentemente colidiram ali com a proteção do guarda-corpo e eles não caíram para o outro lado. Mas a motocicleta que eles estavam, acabou pegando fogo descontroladamente. Mesmo depois do corpo de bombeiros ter controlado o fogo, os brasileiros já não estavam mais vivos. Uma nota muito triste de 2 brasileiros que morreram no mesmo acidente. Nossos profundos sentimentos à família dos 2 que faleceram no dia 1º de fevereiro. Infelizmente, as condições climáticas da pista não estavam favorecendo. Eu mesmo, posso dizer, estava dirigindo também numa rodovia no mesmo horário que eles acidentaram, mas obviamente em outra região do Japão. Mas estava chuvoso, também estava nublado, estava da mesma forma, a pista estava molhada. Tem que tomar cuidado. De moto é muito mais perigoso, evidentemente. Então, nossos sentimentos para a família e também para os seus entes queridos. Detalhes agora sobre um recall de mais de 1 milhão de veículos da Honda, o N-Box. Veículo muito frequente, muito comum da Honda, está sendo aí alvo de recall. As produções de julho de 2017 até novembro de 2024 estão na lista aí de fiscalização e também recall. Detalhes com relação a falhas de peças do motor, então, consequentemente, algo bastante grave. Os recalls no Japão estão se tornando cada vez mais frequentes. Aquela história de que o carro japonês era infalível, nunca dava problema, esse tipo de coisa. Pelo visto, realmente as coisas estão mudando. Mesmo os veículos japoneses que são produzidos no próprio país. E agora a gente precisa falar de coisas importantes também. A gente já falou da questão internacional em que afeta Canadá, México, Estados Unidos, possivelmente o Japão e outros países, inclusive o Brasil. A partir de segunda-feira, teremos aí o aumento da tarifa, ou seja, o aumento do imposto de importação de produtos mexicanos e canadenses em 25%. E aumento de importação dos custos, no caso da tarifa, o imposto de importação dos produtos chineses, em pelo menos 10%. A medida já foi oficializada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E, em contrapartida também, Canadá já teve uma retaliação e aumentou em 25% também o preço, né? No caso, através do imposto que atrai os produtos dos Estados Unidos, ou seja, pagando com a mesma moeda. Um detalhe que realmente é muito preocupante nesse momento são 2. Primeiro é com relação a o que isso impacta na sua vida e por que isso pode acabar se destrinchando para o Japão. O que acontece? Existe uma relação de comércio internacional entre os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo. E os Estados Unidos, diferentemente do que o Trump talvez pense, isso não é uma confirmação, mas ele também depende desses países, principalmente do Canadá, na questão da matriz energética. Então importa bastante na questão da matriz energética do Canadá. E, consequentemente,
caso houver um aumento dos impostos de importação nos Estados Unidos, dos produtos oriundos do Canadá, isso já seria oneroso, claro, para os produtos canadenses, mas mais oneroso ainda seria ter que onerar em 25% a matriz energética, no caso do Canadá, que vai para os Estados Unidos. Talvez esse seja um momento de reflexão em que esses tiros que estão sendo aí feitos por Donald Trump, talvez estejam saindo em direções opostas. Ou seja, é fogo amigo. Não é só fogo contra a China. Fogo contra os mexicanos, fogo contra os canadenses. América do Norte. Estão aí os dois países mais próximos e que fazem fronteira com os Estados Unidos em crise com os Estados Unidos do ponto de vista de diplomacia internacional. A situação ela é preocupante. Por quê? Porque na semana que vem o Trump vai visitar o Japão. Inclusive vai se encontrar com o novo primeiro-ministro do país. A situação, obviamente, é preocupante. Não há nenhuma confirmação de que os Estados Unidos vão aumentar o imposto de importação dos produtos japoneses. Mas se a tendência for essa, tudo é possível. E outro detalhe importante também tem a ver com o Brasil. Os países que fazem parte aí dos BRICS também estão sendo ameaçados de aumento dos impostos. Isso por conta de possibilidade de criação de câmbio único, paralelo ao dólar, esse tipo de coisa, que obviamente é uma ameaça aos Estados Unidos e também à sua indústria e sua soberania. Mais informações também sobre aquele caso da Food Terebi, o escândalo que acabou acontecendo ali, os patrocinadores que fugiram da transmissora, a receita que caiu 8,4% como consequência disso, o lucro líquido em 66,2%. A empresa continua funcionando, mas obviamente já está fazendo um grande processo de reestruturação interiormente, principalmente do ponto de vista cultural. Então, mais informações também com relação a bombardeiros. Atenção, não é bombardeiros. Bombardeiros estratégicos russos, que são esses aviões de guerra, voam sobre o mar do Japão, né, e as proximidades ali do lado russo. São águas internacionais, não houve invasão de território. Mas, obviamente, essas patrulhas que são feitas pela Rússia preocupam bastante. Até porque em 2014 havia sim um plano de invasão da Coreia do Sul e do Japão. Para quem não sabe, a gente publicou isso em boletins anteriores. E uma atualização com relação ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Os soldados norte-coreanos que foram vistos recentemente combatendo contra a Rússia não estão sendo mais enviados para lá. Uma crise entre Coreia do Norte e os russos? Não sabemos. Uma trégua temporária? Também não dá para saber, mas de fato não são mais avistados soldados norte-coreanos na fronteira ali lutando em favor da Rússia. Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso conteúdo, claro que a gente gostaria de manter todos os dias, mas pelo volume de trabalho, pela disponibilidade de tempo, por questões familiares e tudo, é bem difícil isso acontecer. Então a gente prepara com todo carinho, toda a dedicação. Então se você chegou até o final do vídeo e não clicou no botãozinho do like, esperando o quê? Então já clica aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. É muito mais fácil clicar no like do que ficar pesquisando aí 3, 4 horas por dia as principais novidades que acontecem no Japão, traduzir isso e entender o contexto, porque aqui não é só notícias. Se fosse só notícias, tem outros portais por aí. Aqui é notícia com análise econômica, análise política. Isso é o que faz você que mora no Japão um pouco mais consciente do que acontece no país. Beleza? Então, pessoal, até o vídeo de mais possível, traremos atualizações para vocês.